Olá, eu sou a Sabrina e hoje a gente vai fazer juntas o tutorial dessa bolsa maravilhosa, super fácil para iniciantes. Bora lá? A gente vai usar esses dois fios de malha, eu escolhi o rosa e o vermelho, mas você pode escolher a cor que você mais gostar aí na sua casa. Então, a gente vai usar os dois fios e também a agulha de crochê mais grossa que você tiver, começando ali pelo nó, então é só cruzar mesmo ali as duas linhas e passar por dentro ali pra gente. Ali no na primeira correntinha. Agora é só seguir, vai para a segunda correntinha, passa ali por dentro os dois fios, né? Aí você vai ficar com dois loopings de novo, aí você passa por dentro de novo, passa por dentro do primeiro e do segundo ali juntos. E basicamente você vai fazer isso até o final, em cada uma das correntinhas ali, no caso 18 correntinhas que a gente fez inicialmente. É só ir seguindo esse mesmo ponto alto aí que eu ensinei pra vocês, não tem segredo. Quando chegar ali no final, eu vou voltar aqui com vocês pra explicar como que a gente continua.
Difícil ali para eu conseguir puxar, mas essa bolsa não é difícil, gente. Ela é bem para iniciantes, vocês vão conseguir fazer ela, porque o movimento dela ali do ponto alto é muito simples. E aí depois você coloca uma série, um filme e vai fazendo ali até atingir o tamanho que você quer. Então é muito simples mesmo, é só você pegar ali o jeito e ir fazendo ali os pontos altos, que você já vai ver ela se formando ali, carreira após carreira. Para essa bolsa, então, eu usei 13 carreiras para ficar do tamanho que eu queria. E aí você pode medir com um notebook, um livro, um tablet, o que você tiver em casa, até atingir a altura que você quer. E aí eu vou cortar um pouquinho aqui, porque o movimento é repetitivo. É só ir fazendo voltas em cada correntinha, nesse esquema de ponto alto que eu ensinei. E aí, no final, ela vai ficar assim, com as 13 carreiras que eu mencionei pra vocês. Se quiser que fique maior, vocês podem fazer mais carreiras, menos carreiras. Depende também do tamanho do rolo de fio de malha que vocês vão ter aí em casa. O último ponto eu deixei nessa última fileira aqui, então a gente sempre mede pelas laterais. Então, olhando aqui pela lateral da bolsa, você sabe ali qual vai ser ali o seu último ponto antes da lateral. E é por esse ponto que a gente vai começar a fazer a nossa alça. E aí a gente passa ali ela mesmo por dentro do segundo looping. A gente não dá laçada porque é um ponto baixo. E aí a gente vai fazer a nossa alça agora. Vou mostrar aqui pra vocês como fazer. Primeiro a gente precisa fazer as marcações. Então eu contei 3 correntinhas, contando a partir dessa correntinha aqui que tá mais perto da lateral. Contei pra cada lado. Do outro lado acabou que eu contei 4 correntinhas, para poder ficar no mesmo paralelo, sabe? Então, pode ser que alguma correntinha eu fiz menor do que a outra, e por isso que uma ficou com 3 e a outra ficou com 4. Mas não tem problema, porque no final o visual vai ficar igual. E aí, vocês veem direitinho e sempre mede um lado com o outro, para poder ficar o mesmo tamanho dos dois lados. Você vai fazer tanto aqui no lado direito, quanto no lado esquerdo. Agora, com os dois lados marcados, a gente vai fazer o nosso primeiro ponto alto, partindo ali de onde já tava a nossa linha. Então, a gente passa aqui por dentro, dá 2 loopings, dá uma laçada, passa por dentro ali do primeiro looping e do segundo ali. Nosso ponto alto que a gente fez ali durante toda a bolsa. A gente vai fazer 3 pontos altos ali, até a nossa marcação ali, onde eu coloquei o marcador ali neon. Então, mais um looping para poder finalizar aqui essa parte, pra gente ir direto pra nossa alcinha. Depois que a gente fez isso, a gente vai voltar a fazer correntinhas. Então, você dá uma laçada, passa ali por dentro do looping e faz a sua primeira correntinha. Depois que você fez essa primeira correntinha, você vai precisar marcar a parte de trás da correntinha. Tem um ponto atrás da sua correntinha. Esse ponto, você vai precisar dele depois para fazer a alça. Então, é só colocar um marcador ali para poder saber o primeiro ponto da correntinha. E aí, você continua ali fazendo suas correntinhas também, até o tamanho de alça que você desejar.
No caso, eu não queria nem muito grande, nem muito curtinha. Então, o meio termo foi fazer 18 correntinhas ali na alça. E aí, você pode testar, dependendo do tamanho ali da sua linha, quantas correntinhas você quer. É só você colocar assim do lado e ir medindo e vendo ali mais ou menos o que vai ficar mais do seu gosto. Agora, para juntar no próximo marcador, o do outro lado, a gente vai passar por dentro pelo lado de fora, na verdade. Então, aqui pelo lado de fora, você põe a agulha. Tá um pouquinho difícil, mas calma que eu consigo. Aí. E aí, você passa por dentro ali o fio de malha. Depois, você dá uma laçada e faz o mesmo ponto alto, passando ali por dentro dos 2 loopings. Que eu vou precisar até de uma ajudinha aqui com as mãos. Eu te aconselho a comprar uma agulha maior se o seu fio for muito grosso, tá, gente? É que eu só tinha essa mesmo. Mas eu consegui fazer com ela, então não é difícil. Passei aqui por dentro de novo, fiz 2 loopings e a gente vai continuar ali fazendo nossos pontos altos ali até o outro lado do marcador. Então, chegando aqui no último ponto aqui do marcador, vou fazer aqui um ponto alto, passando pelos 2 loopings. E aí, eu vou fazer o outro lado da alça, né? Então, como eu expliquei, da mesma forma, a gente faz ali a primeira correntinha e põe um marcador na parte de trás dessa correntinha, porque a gente vai precisar dela, daqui a pouco vocês vão entender direitinho. E aí, eu vou fazer a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz ali do outro lado, então 18 correntinhas. Vou aqui passando por dentro, fazendo a mesma quantidade para ficar do mesmo tamanho, assim. Aí, agora é só juntar ali pelo lado de fora, vão ter os 2 loopings, eu passo ali por dentro para poder juntar a alça com a bolsa. E aí, como no outro lado, a gente vai continuar aqui com os nossos pontos altos até o outro lado da marcação, onde já tá a outra alça, que a gente vai construir ela ali para ela ficar mais grossa do que esse só com as correntinhas. Então, vamos lá até o outro lado. Chegamos aqui no nosso último ponto, antes ali da alça, então fiz aqui o último ponto alto. E agora, a gente vai usar aquela marcação que a gente fez ali atrás da nossa correntinha, porque a gente vai fazer o mesmo ponto alto que a gente fez até agora, só que pela parte de trás da nossa correntinha ali onde tá o nosso marcador. Então, eu tô tentando fazer com o marcador para vocês visualizarem, mas nessa hora vocês podem até tirar o marcador, já que fica mais fácil. Então, tô fazendo o ponto alto ali, passando por dentro desse marcador, que é a parte de trás ali da correntinha que a gente fez na alça. E assim por diante, eu vou passando ali por todos esses pontos que tem na parte de trás ali da correntinha da alça da bolsa. Então, tô fazendo ali no segundo agora, o mesmo ponto alto. Passa por dentro, puxa, fica os 2 loopings, passa por dentro dos 2 loopings. E aí, eu vou seguindo por ela toda, que vai sair essa construção aí de alça lindíssima, que ela vai ficar bem trabalhadinha. É só fazer isso até o final. Cheguei aqui no último ponto da alça, então nossa alça aqui praticamente já pronta de um lado, né? E aí, a gente vai juntar ela aqui pra gente poder fazer o outro lado também. Então, para juntar, a gente vai seguir aqui o mesmo esquema de ponto alto. Passa ali por fora da bolsa, então, começa ali por fora da bolsa, passa por dentro ali da correntinha,
puxa ali 2 fios de malha, vão ficar 2 loopings, a gente dá uma laçada e passa ali por dentro dos 2 loopings. Assim, a gente já juntou ali a nossa primeira alça, agora é só repetir isso do outro lado. Então, aqui a gente vai continuar fazendo os pontos altos aqui por toda a lateral, até chegar na nossa alça ali no último ponto, que a gente vai usar ali o marcador. Então, a gente continua fazendo aqui pontos altos, até chegar ali do outro lado, na nossa correntinha da alça. Chegando aqui na nossa correntinha, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai pegar esse marcador que a gente usou ali, o ponto de trás da correntinha, e a gente vai fazer um ponto alto ali por dentro dele. Então, vou tirar aqui o marcador pra gente conseguir fazer. Usando o mesmo processo ali, então, passando por dentro da correntinha e passando por dentro dos 2 loopings. E isso aí a gente vai fazer durante toda a alça ali, usando o ponto de trás da correntinha ali, passando por dentro dele. E aí, para poder juntar ali do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa também, usando o ponto alto, passando por dentro, vem os 2 loopings, dá uma laçada e passa por dentro dos 2 loopings também. E isso a gente vai fazer mais 1 ou 2 loopings ali, para poder fechar com ponto alto. Então, vou fazer mais um looping ali até a metade, mais ou menos, da bolsa ali, onde se encontra nos cantos. E depois a gente vai fazer um ponto baixo. Por isso que é importante a gente saber aqui onde que tá a curva ali, a lateral da bolsa. Então, fiz um ponto alto e agora a gente vai fechar ela com ponto baixo. Com ponto baixo, vocês sabem, a gente só dá uma laçada e depois passa por dentro dos 2 loopings. Não precisa dar a segunda laçada. A mesma coisa aqui para poder finalizar ela, ali dentro da alça. Então, a gente vai vir aqui nesse último ponto, vai passar ali por dentro a agulha para poder puxar. A gente vai passar por dentro mesmo, tá? Por dentro da alça, que é pra poder esconder esse último ponto. Então, a gente passa ali pelo primeiro, passa ali pelo segundo e esse é o nosso ponto baixo. Ali eu fiz por dentro da alça pra gente conseguir esconder. Depois é só puxar e vir com a tesoura cortar. Que o nosso trabalho já tá pronto, gente. Olha que coisa mais linda, eu vou mostrar em detalhes pra vocês. Por último aqui, ó, se você quiser, pega uma agulha mais fina e vai passando ali por dentro da alça, ali pela parte de trás, para você esconder esse pedacinho que sobrou. Isso é um truque super legal, dá um acabamento lindo pra bolsa, olha só como ela é espaçosa, além de prática e estilosa. E aí, curte, comenta se você gostou, me fala aqui nos comentários se você vai tentar fazer na sua casa, que eu quero saber. Obrigada por ter assistido até aqui, até o final, e beijos, até o próximo tutorial.